Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre bombas periféricas, né? A gente vai fazer 3 vídeos aí para análise, né, de informações, né, de uma bomba periférica, né? Então aqui a gente tem uma suposta bomba periférica, né, com as seguintes informações: potência do motor da mesma meio HP, altura manométrica 20 metros, diâmetro de entrada 3 quartos de polegada, diâmetro de saída 3 quartos, né, de polegada, sucção máxima 6 metros, rotação 3000 RPM, né, e vazão máxima 30 litros por minuto. Então a gente vai estar falando aí desses aspectos, né. Altura manométrica, né, tá ligado justamente à capacidade que a mesma vai ter de deslocamento, né, de fluido, né, perpendicular, né, à saída a altura manométrica, né, que está indicada aí de 20 metros, né, ela está ligada justamente à capacidade que ela vai ter de eficiência, né, levando em consideração aí a vazão de 30 litros por minuto, e não ocorrendo, né, o efeito de calço hidráulico, né, na tubulação deslocada, né. Então esse deslocamento ele ocorre de forma perpendicular ao rotor, né, da mesma, né, e aí a gente tem como base essa altura máxima, né, de 20 metros e aí a sucção máxima de 6 metros, né, ou seja, levando em consideração da tubulação de entrada da mesma, né. A bomba periférica que tem alguns detalhes, né, que leva em consideração, né, ao primeiro, né, porque esse nome, né, bomba periférica, né. A bomba periférica é uma bomba centrífuga, é uma bomba autoaspirante. O que acontece? Esse tipo de equipamento, ele assim como outros tipos de bombas, né, eles têm como base eles são classificados, né, como turbomáquinas, né, ou seja, eles levam em consideração a relação de rotação do seu rotor, né, tomando como base o princípio de uma relação, né, centrífuga do processo, né? Então, quando essa bomba ela entra em deslocamento, né, o seu rotor ele vai dar de fato essa capacidade periférica, né, de saída do fluido, fazendo justamente que tenha esse efeito centrífugo. Agora, o que acontece? Na classificação, ele entra como bomba periférica porque ele tem alguns princípios, né, que modificam do outro, né, modificam das outras, né, da própria bomba centrífuga, da própria bomba autoaspirante, né, a gente vai fazer aula falando mais sobre esses outros tipos também, mas no caso da bomba periférica, o rotor dela tem o princípio, né, geométrico de deslocamento que vai ter como base mandar esse fluido perpendicular à sua saída, né, ou seja, ele vai dar essa capacidade de saída perpendicular, né? Então o rotor ele tem essa base. E é um detalhe importante porque esse tipo de bomba, né, ele normalmente ele não se utiliza a válvula de pé, ou seja, não precisa ter essa válvula de pé para retenção do fluido, né, para que ele venha ter o seu deslocamento. Em contrapartida, né, ele te dá uma possibilidade de altura manométrica muito boa, mas é um tipo de elemento que, se tiver algum detrito na água, vai vir a danificar, né? Principalmente pela característica do material do rotor, né? Normalmente de metal não ferroso, né? Material normalmente aí variando de latão para bronze. Nesse caso a maioria referente mesmo a latão, né? Alguma liga similar. E ele não admite, né, a questão de ter partículas, né, no processo. Então essa bomba ela é muito utilizada em que? Sistemas residenciais, onde você vai ter elevação de um ponto para o outro. Lembrando sempre que você pegar exemplo, uma bomba como essa e colocar direto na central que envia água para sua casa, né, você corre um sério risco de sofrer alguma penalidade, né, porque ele pode diminuir a eficiência, né, que essa central ela vai ter de distribuição para as outras residências, né? Então essa bomba ela está muito ligada à questão de você ter um reservatório, né, numa parte baixa, mandando fluido para um reservatório mais alto, né? Então normalmente ela é utilizada para mandar água para a caixa d'água, né? Então ela tem essa capacidade perpendicular de deslocamento muito boa por causa do seu rotor, né? Então ela dá essa relação boa de sucção e também de altura manométrica, né? E a característica do rotor é justamente essa daí da imagem,
É uma peça que, quando entra detrito, ela tende a deteriorar, né? Então acaba perdendo eficiência no processo. Você pode trocar essa peça também, né? É muito comum encontrar em lojas especializadas na área um rotor específico para essas bombas, né? Então é uma bomba que é difícil apresentar defeito quando utilizada bem. Utilizada bem, entenda-se lubrificação, esquema elétrico correto, o fluido que venha a ser utilizado, um fluido com qualidade, né? Ou seja, sem detritos no processo, então ela vai te dar aí um bom tempo de uso, né? Então ela tem como base essa questão justamente de estar fazendo esse deslocamento perpendicular, né? Ela também tem esse elemento aqui, né, que é para justamente, às vezes acaba criando um bolsão de ar interno, né, da voluta em relação à linha de saída, né? Então você pode estar folgando, né, esse parafuso aqui para essa retirada de ar, né? Aí justamente esse elemento aí também minimiza a necessidade de uso de válvula de pé em sistemas com bombas periféricas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!